Ju, vamos abrir mais um tópico aqui que eu tenho curiosidade. Eu não sei se você acompanha isso, tá? Então fica à vontade se você não acompanhar, falar que não acompanha mesmo, não tem problema. Mas como é que tá a parte da terapia assistida por psicodélico? Você acompanha essa literatura? Olha, você sabe que ontem teve uma palestra sobre isso, né? Dá até medo de falar, né? Porque o pessoal tenta como psicodélico, né? Droga ali. É bom deixar claro que quando a gente fala terapia assistida, né? Você já está num processo psicoterapêutico que pode ser associado à utilização de um princípio ativo encontrado no psicodélico. Sim. Não é igual quando a gente fala que que alguns componentes do CBD que tem na cannabis sativa podem ter algum efeito benéfico num contexto de dor crônica, num contexto de glaucoma. Não é você fumar um baseado. É você ter o composto isolado, purificado, dosado numa coisa específica para você utilizar dentro de um quadro específico. Mas eu vendo assim, das pesquisas, assim, eu acho que tem um potencial, assim, muito grande, sabe? Mas assim, ainda não tem da parte prática, clínica, assim, a gente ainda não tem nada. Não faz parte do teu dia a dia. Não faz parte do meu dia a dia. Vou pegar um cara aqui, vou dar uma psilocibina. Exato, né? Então, existe estudo. Então, ontem, né, primeiro dia do congresso já teve palestra só sobre isso, né? Mas ainda nada que ainda chegue assim na nossa prática, né? Até o canabidiol, né, no Brasil, que virou toda uma polêmica, eu nem quero entrar em polêmicas aqui, mas é muito difícil as pessoas entenderem, assim, que quando o CFM ele fala que o canabidiol está liberado por uma epilepsia X, mega refratária e tudo mais, é porque os estudos demonstraram que o canabidiol é seguro e eficaz para aquele quadro. Hoje a gente tem inúmeros estudos canabidiol em relação a sono, ansiedade, episódio depressivo, tudo mais. Só que ainda não tem liberação para ser usado. Só que é Brasil. O que acontece no Brasil, cara? Você vai ver no Instagram ali, médico que tá lá, especialista em canabidiol. Que é quase assim, marque sua consulta e receba uma receita. É basicamente isso. E aí vira uma panaceia de prescrição de canabidiol, por exemplo, para redução de danos. Então, o paciente usa cannabis, né, usa maconha, né, de forma fumada, e começa a usar canabidiol para redução de danos. Mas onde está escrito? Que às vezes vem aluno ou vem paciente e fala, não, me manda onde está escrito, porque às vezes eu não vi o artigo. A gente não é onipotente, onipresente. Às vezes eu não vi. Me manda. Porque se tiver provado, se tiver liberado, eu vou prescrever. E aí, só pra galera entender, quando você diz que está liberado para uma epilepsia refratária, significa que a Anvisa liberou. Isso. O médico pode prescrever, o CFM, nesses que casos. É o Conselho Federal de Medicina, pode prescrever nesses casos. Aí a prescrição se dá como? É um óleo? É óleo, né? Tem formato de bota na língua, assim? De gota mesmo. Isso, como se fosse a de pirona gotas, assim. E é uma medicação cara ainda, né? Justamente por ser muito nova. Tanto da parte psicodélica, tanto canabidiol, eu acho que tem assim um potencial imenso. Porque se você pensar assim, ó, a psilocibina, se eu não me engano, ela atua... Eu vou trazer alguém aqui que estuda sobre isso e que está dentro da parte de pesquisa mesmo. Não necessariamente na clínica. E aí fazer todas as ressalvas, né? Porque é importante. Mas esses medicamentos, esses princípios ativos, normalmente eles mexem em receptor ou agonista ou antagonismo, algum receptor específico de um neurotransmissor em alguma área. Às vezes a especificidade que essa substância tem por aquele receptor é o mesmo receptor que um inibidor seletivo da recaptação de serotonina atuaria, porém de uma forma... A farmacocinética é diferente, a farmacodinâmica é diferente, que permite ter um resultado funcional diferente. Então, assim, eu particularmente também acho que é muito promissor, porque finalmente, graças a uma modificação nos tabus na pesquisa... Sim. Porque até um tempo atrás teve um congresso sobre cannabis medicinal, não lembro onde foi, no Nordeste, que a polícia... fechou o congresso, um congresso científico. Isso foi em 2010, 2015. Então, assim, a própria academia era impossibilitada de pesquisar sobre. Só que a população e a sociedade, de uma maneira geral, não lembra que quando eles tomam uma lidocaína, um medicamento, é derivado da mesma planta que faz a cocaína, entendeu? A galera não entende isso.
O Venvance é uma anfetamina. Anfetamina. Exatamente. Então, mas não é uma metanfetamina que o pessoal usa nos Estados Unidos, né? Breaking Bad. Perfeito, não é Breaking Bad, não é Walter White. Mas só pra galera entender que são princípios ativos que interagem com algum tipo de receptor ou alguma via biológica que a gente tem e que podem ou não gerar algum tipo de desfecho funcional. Agora, tem que pesquisar. E às vezes as pessoas vêm com discurso, né? Às vezes vem assim no consultório e já está usando, né? E aí eu não renovo a prescrição porque assim, se é uma coisa que não é liberada e eu não tenho segurança para prescrever, eu não preciso prescrever e eu não posso prescrever. E às vezes a pessoa fala, mas eu comecei a tomar e melhorei. Como se isso fosse me provar algo. Gente, não é assim. Eu bater a cabeça nessa mesa e melhorar minha dor de cabeça, isso prova por A mais B que bater a cabeça na mesa... É um mecanismo, né? Gente, é um mecanismo. Então, de psicodélico, ajuda no sentido de pacientes com TEPT, em relação a como que vai fixar na memória aquele trauma. Cara, é impressionante. O TEPT é um transtorno que a gente precisa focar. A gente não tem nenhuma medicação específica para o TEPT hoje, né? Então, assim, precisa de estudo e a gente precisa ter segurança clínica para prescrever. O que aconteceu com o canabidiol é que ele foi liberado para um motivo e as pessoas começaram a usar para outros motivos que ainda não foi liberado. E ainda tem esse discurso. Até um congresso que eu fui de psiquiatria infantil em 2021, foi falado muito sobre canabidiol, que foi bem o boom, assim. E na mesa redonda, assim, tava, né, só, assim, os psiquiatras infantis, os melhores do Brasil, e eles falaram um termo, por exemplo, de maconha medicinal. A gente começa o estigma até pela nossa fala. Não é maconha medicinal. Porque quando a gente fala maconha, a gente pensa no carinha da quebrada. A gente pensa que vai enrolar um baseado e dá pra criança fumar. Exato. E isso, imagina eu passar pra uma mãe, uma criança, né, mãe de um autista, e eu falar que ela vai usar maconha medicinal. Né? Então, até a utilização dos termos corretos pra gente diminuir os estigmas. Então, assim, eu não tenho... Tem paciente que fala que eu tenho preconceito. Não tem preconceito nenhum. Eu só preciso ter segurança da parte de pesquisa, e isso eu deixo pra quem estuda isso, pra eles falar, não, agora você pode prescrever, Juliana. Beleza. Qual receituário, como que é a dose, faço curso sobre isso, tudo bem. Agora, o que virou no Brasil... Não dá. Se você pegar, por exemplo, por que a gente, de novo, assim, eu acho que a gente compartilha da ideia de que é muito promissor, por exemplo, o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático. Ele tem como base neurobiológica seria a associação de duas memórias. Então o paciente foi para a guerra, bateu o carro, foi assaltado e ele associou muito aquele contexto onde ocorreu o evento com o trauma. Isso. E consequentemente ele não consegue chegar perto de um carro, não consegue entrar naquele beco parecido com onde foi assaltado, ou não consegue escutar barulho de fogos de artifício porque lembra da guerra. Neurobiologicamente falando, existe um agarre tão grande de engramas, que são mecanismos neuronais que armazenam a nossa memória, e aquilo tem recuperação espontânea. O que é isso? Ele fica tendo reativação desse circuito gerando medo. Alguns psicodélicos, pelo que eu li, teriam como prerrogativa uma coisa linda, que eu particularmente ia achar fantástico se isso fosse se comprovar com estudo clínico, de você conseguir induzir a reativação dessa memória. Inclusive a gente vai ter um podcast aqui sobre memória, um amigo meu que é doutor em neurociências e estudou bastante memória. Vocês vão ver que ele vai explicar que existe a aquisição da memória, a consolidação evocação. Seria você evocar a memória, tornar o engrama lábil, adicionar esse princípio ativo para meio que diluir, afrouxar aquela amarra daquela memória. Então você vai hackear a sua memória. Seria maravilhoso. Sim. Cara, eu acho que seria... exatamente o que a gente tanto fala. Vamos tratar, em vez de a febre, que seria o diagnóstico, vamos tratar o vírus ou a bactéria que está causando ela. Seria isso, seria... você teria um medicamento que vai atuar no nó neuronal que está gerando o sintoma. Só que tem que ter estudo clínico. E assim, eu acho que às vezes as pessoas se preocupam com coisas muito avançadas que ainda não chegaram ali na nossa mesa de prescrição e não faz o básico. A gente sabe assim, que no TEPT, né, um fator de pior é o uso de benzodiazepínico. Porque o benzodiazepínico faz com que a pessoa não... Além de ter uma perda cognitiva, o jeito que a pessoa consolida a memória é um jeito muito colorido do trauma. O que a pessoa faz quando ela sofre um trauma? Então,
tem um acidente de carro, alguma coisa, vai pro pronto-socorro e tá nervoso. O que dão pra ela? Diazepam. Clonazepam. Então, você está ajudando o médico que prescreveu, no caso do trauma, o benzodiazepínico, você está ajudando a pessoa a consolidar aquela memória para ser um trauma. Perfeito. Então, primeiro a gente tem que concentrar e não fazer o mal, e não cometer iatrogenia. Então, nesses casos de trauma, a gente usa mais o topiramato, que é um anticonvulsivante. Que aí, parece pelo mecanismo de estabilização de membrana, tudo mais, ele ajuda a pessoa a não ter essa revivência do trauma. Então, acho que antes da gente pensar naquilo que nem chegou, a gente tem que concentrar em não fazer o que a gente já tem de errado, e, assim, entendeu? Tem várias psicoterapias para TEPT que apresentam uma ótima resposta também. Dessensibilização sistemática, expor o paciente aos pouquinhos com uma que a gente chama de contracondicionamento. Por exemplo, você expõe o paciente, diferente de uma fobia específica, que você expõe o paciente ao avião, ao medo que tem de sangue, de agulha, por exemplo, muito comum, né? Atender paciente com medo de agulha, principalmente na pandemia. Eu atendi enxurradas. Que você vai expondo o paciente, só expondo mesmo para a memória enfraquecer o paciente, ver que a agulha não é nociva. No TEPT você tem que expor e fazer um contracondicionamento, que é o quê? Técnicas de respiração. Então a ansiedade dele sobe, você tem que dar uma técnica para tentar baixar. Dessensibilização até porque sistemática. Medo é real, né? É diferente da fobia específica. O que a barata vai te fazer? Nada. Exato. Na fobia específica, ele superestima o problema. Sim. Só que no TEPT existe a memória aversiva. E assim, existiu o problema também, né? Ela é real. É real. É diferente na fobia específica, que você trata o paciente e você consegue usar um questionamento socrático e o paciente se embanando e fala, realmente, a barata não vai me matar. No trauma existiu, o cara foi assaltado, o cara sofreu acidente. Ou o cara às vezes perdeu um membro na guerra, entendeu? Então existe uma lembrança viva no sentido que às vezes ele lida com aquela lembrança por conta de uma deficiência, por exemplo, todos os dias. Perfeito. Ou uma ausência. Perfeito. Né? Só que aí que tá, seria muito legal um psicodélico conseguir desamarrar essa memória em termos de engrama. Só que tem que ter estudo clínico. Sim, precisa testar nas pessoas. O que é estudo clínico, né? Para o pessoal entender. É testar nas pessoas. Com TEPT. Exato. E ver lá, fazer uma ressonância magnética, ver se aquela área se ativa, sei lá, fazer algum teste lá para ver se é aquele mecanismo que está funcionando. Tratar com um medicamento referência, alguma coisa assim. Exato. Só que, por que você não deve? E aí a galera às vezes fala, pô, mas vocês são muito careta, deixa a galera usar, minha tia usou, funcionou. Para quem não sabe, talvez você que tenha 50 anos, 55 anos, você tenha algum amigo ou algum parente ou alguém que não tem algum membro. Porque a mãe dessa pessoa talvez tenha tomado um medicamento para enjoo. Eu não lembro o nome do medicamento. Foi aprovado pela FDA, foi aprovado pela Anvisa. Talidomida. E ele causava problema no feto. Sim. Má formação de membro. E por que as pessoas tomavam esse medicamento que foi aprovado? Porque foi aprovado sem ter um screening clínico bom. E aí, o que aconteceu depois? Depois de 10 anos, uma geração de pessoas sem membro. Exatamente. Hoje tem muita gente que talvez você veja por aí que tem 50, 60 anos, 45 anos, 60 e poucos anos, que você vai ver que não tem um membro porque a mãe tomou um medicamento que era vendido em farmácia para enjoo e ninguém sabia porque não foi testado, não deu tempo. Aí você vai ficar tomando esses bagulho, vai saber o que vai acontecer daqui para frente. E como que... imagina na época, né? Como que era difícil a gente provar essa causalidade, né? Porque assim, era uma medicação para enjoo. Então você tinha bebês que iam nascendo sem os membros. Como que eles chegaram na conclusão que era essa medicação? É difícil, porque na época não tinha internet, então a gente não tinha essa difusão. O que eles fazem é estudo retrospectivo. Sim, eles voltam e olham... De todas essas pessoas que tiveram esses fetos mal formados, o que eles tiveram em comum? Exato. E aí a pessoa, o que ela menos vai pensar que seria o Dramin da época, né? O Vonal da época, um remédio para enjoo. Então tem coisas que a gente vê depois de ensaio clínico, né? Por exemplo, a sibutramina, né? Que foi feita como um antidepressivo e depois viu que o efeito dela como anorexígeno, de perda de apetite, era maior do que até o próprio efeito antidepressivo. E aí passou a ser usado não só pelo efeito antidepressivo, mas para os transtornos de compulsão alimentar e para a obesidade. Então, tem coisas que a gente vê depois da prática, depois que a medicação está na farmácia. Exato. Só que hoje existe um processo muito mais rígido, no sentido dos ensaios clínicos serem mais rígidos, para soltar essas medicações. E apesar disso atrasar muito, a gente precisa disso, né? A gente precisa ter segurança para a gente saber o que a gente está fazendo. Então, porque às vezes tem algum mecanismo que eles falam, olha, a gente soube que
essa molécula melhora aquele sintoma. E por quê? A gente precisa entender o porquê. Mas qual o mecanismo que usou? Não, a gente sabe que melhora. Não funciona. Ciência não é isso. Né? Vão então, ficar investigando e efeito colateral e tudo mais, né? E aí, claro, se a molécula melhora o sintoma, não apresenta efeito colateral, tem custo baixo, em fase 4 foi analisado que na população em diferentes continentes não tem problema nenhum. Vão continuar investigando o mecanismo de ação, mas o uso pode até ser liberado, mas tem que tomar... Por isso que o bagulho é cri-cri, entendeu? Sim. Não é que o médico psiquiatra, a médica psiquiatra não quer receitar o psicodélico ou fazer a terapia assistida por psicodélico ou o CBD para não sei o quê, porque a pessoa é antiquada ou não sei o quê. Não, a pessoa está sendo... É criterioso, né? Acho que é uma questão de não de negação de prescrição. Eu tive um professor, né, que ele se negava a prescrever benzodiazepínico, sabe? Eu não prescrevo, porque causa isso na memória. Poxa vida, mas dentro de todos os efeitos ruins do benzodiazepínicos, um paciente que tem transtorno do pânico e que vai demorar 20 dias para o antidepressivo fazer efeito, a gente precisa do alprazolam, do Rivotril sublingual até fazer efeito. Acontece que as pessoas prescrevem e depois não suspendem. Então, a gente não pode ser... a gente não pode ter esses posicionamentos tão rígidos. Não prescrevo benzodiazepínico. Eu prescrevo com indicação, mas eu não prescrevo para a pessoa dormir, porque não tem indicação para tratamento de insônia. Perfeito. A gente tem outras medicações que são efetivas e que não causam dependência. E que não altera a arquitetura do sono. Porque ainda tem isso que a gente não falou, né, Ezzy? Que a pessoa dorme, não liga e desliga, mas não mantém a arquitetura do sono. Não faz sono REM, sono não REM, fase 1, 2, 3, não tem. Então, assim, eu acho que a gente não pode ser radical. É essa palavra que eu estava buscando. Eu não sou radical. Eu acho que a gente vamos usar, é promissor, legal, né? Vamos vir em congresso, vamos estudar, vamos debater com quem só faz isso, só estuda isso. E assim que sair medicação e for seguro, a gente vai prescrever. Mas enquanto tem indicação para uma medicação, para uma patologia, e as pessoas estão extrapolando para outras sem ensaios clínicos, aí eu não acho correto, não acho ético isso. Né?